Fala galera, vamos para mais um módulo aqui do nosso curso e agora nós vamos entrar no assunto de interrupções. Então, vamos lá. Então, o que é basicamente uma interrupção, né? O conceito de uma interrupção pode ser compreendido então como um sinal que vai notificar a nossa CPU que ocorreu um determinado evento. Tá? Se for configurado, a CPU irá responder então a esta interrupção. Nesse slide aqui vocês podem ver um comparativo, né, entre a questão de programação em pooling e a questão da programação através de interrupções, né. Nessa figura da Texas, vocês podem ver que está fazendo uma comparação aqui, como se, por exemplo, uma família saiu de férias, né, saiu viajar, e daí tem o pequeno lá da família que a cada meia hora ele pergunta, já chegamos lá, né, já chegamos lá, já chegamos lá. Então, de tempos em tempos, ele está perguntando se já chegaram ao destino, né? Já nas interrupções, seria mais ou menos como dissesse, me acorde quando chegarmos lá. Tá? Isso é uma metáfora aqui utilizada, mas que dá para entender, dá para compreender muito bem como é que se enquadra essa questão da programação em pooling versus a programação por interrupções. Bom, então, com relação a essa questão, vocês podem ver aqui um exemplo, né? A programação envolvendo pooling, né? Então, nós temos aqui um código onde ele faz uma leitura de um botão e ele pede para retornar o valor desse botão. Se for determinado valor, ele vai fazer a troca do estado do LED. Já pela programação, pelas interrupções, né, nós temos uma programação dessa maneira, né, essas funções aqui eu vou falar no decorrer da apresentação, e uma função para fazer esse tratamento do pisca-LED, né. Então vocês observem que nessa primeira situação, como a gente mostrou na figura anterior, né, é aquela coisa, fica perguntando, o botão foi pressionado, o botão foi pressionado, o botão foi pressionado, ele fica constantemente porque ele está num laço aqui no tipo while, né? Comparando com a programação através da interrupção, isso significa o quê? Que nós temos na interrupção um uso mais eficiente, um programa mais eficiente, né? E um menor uso da CPU, já que ela não precisa ficar perguntando toda hora se o botão foi pressionado, né? Simplesmente ela aguarda a interrupção ocorrer e daí sim vai fazer o tratamento dessa interrupção. É semelhante, um outro exemplo, citando agora, é como se alguém apertasse a campainha e você fosse lá abrir a porta. Você não vai ficar abrindo a porta todo dia para ver se chegou alguém. Você vai abrir a porta quando alguém tocar a campainha. Tá? Um outro exemplo aí que pode ser utilizado para entender o conceito de interrupção. Bom, aqui nessa figura, você tem um exemplo aqui básico de um determinado periférico que é utilizado para interrupção, tá? Não importa qual que ele é agora, é só mais para a questão de exemplo de como é que funciona na questão de consumo, né? Então, vocês vejam que no começo aqui é chamada a nossa interrupção, tá? A CPU ela tem um pico maior, né, de consumo, porque ela é ativada. Aí passa por esse processo aqui onde nós temos uma estabilização, vamos dizer assim, né? Que é a parte mais ou menos do tratamento dessa interrupção. Depois, no final, tem mais um pico, que é onde a CPU vai utilizar para fazer um salvamento dos dados dos registradores que foram alterados. E depois ela volta para o seu estado sleep, né? No caso aqui, um exemplo que a nossa CPU estava em modo de baixo consumo, né? E ela é ativada por uma interrupção, faz o tratamento, depois volta para o seu estado de baixo consumo. Nós ainda não entramos no assunto de low power modes,
mas esse vai ser um módulo dedicado a isso. Nós vamos falar mais para frente sobre essa questão aí. Nessa outra figura aqui vocês também têm algumas informações aqui que vocês podem utilizar para compreensão, né? Então vejam que aqui nós estamos vendo, por exemplo, tratando o nosso programa. Nós temos o nosso main, né, onde geralmente nós dentro dele nós fizemos algumas inicializações, né, de periféricos, de configurações, e depois nós temos o nosso while infinito. Geralmente um programa, né, de microcontrolador é composto dessa maneira, né. E aqui nós temos outros segmentos, né, que no caso aqui está referenciados às interrupções, né, as rotinas de interrupções. E aí você pode imaginar a seguinte maneira: temos o nosso main, que é onde a gente faz esse sistema de inicialização, e esse segmento inteiro aqui, vamos dizer assim, seria como se fosse o nosso background, né, o nosso plano de fundo. E as nossas interrupções seria como se fosse o nosso foreground, ou nosso primeiro plano, por exemplo, né? Então o que acontece? O programa está rodando nessa linha aqui, nessa faixa aqui, acontece uma interrupção, ela é tratada e ele volta para o nosso background, ok? Então esse aqui é só um exemplo para vocês entenderem como é que acontece lá no nosso programa, né? Serve para vocês entenderem que as prioridades, as interrupções, né, elas têm essa prioridade, né? Então, complementando, aquilo ali nos remete a uma thread, né? Uma thread é basicamente uma função que opera independentemente dos outros códigos, ok? E essa thread, no caso, a nossa interrupção ali que vai rodar, ela vai fazer, né, um processo de salvar os valores dos nossos registradores, né? E para que quando ela voltar, nós tenhamos esses valores, né, de acordo com aquilo que você fez na programação. Um ponto importante aqui é que as interrupções, elas não aceitam parâmetros, né, argumentos, elas não aceitam que você passe um argumento para ela, nem retornam nada, mas para isso você pode utilizar variáveis globais, né, e também tem a questão dos próprios registradores que são alterados, que você altera e ela faz esse salvamento. Então, um processo da interrupção. Vamos ver alguns passos de como que ocorre uma interrupção, né? Como é que se dá esse processo. Bom, basicamente o processo ele começa quando efetivamente a interrupção ocorre, né? Essa interrupção ela pode ser de várias maneiras, né? Mas porque existem N interrupções que você pode trabalhar, ok? Interrupções pela GPIO, pelo Watchdog Timer, interrupções por timers, enfim, depende daquilo que você vai querer, né? Então, o nosso código está rodando, né, ok? E ocorre uma interrupção, por exemplo, aperta um botão. Quando é apertado esse botão, chama essa interrupção, faz o tratamento aqui dentro e volta para o nosso código. O segundo passo seria mais ou menos quando a nossa flag é setada e a interrupção habilitada. Então imagine que você tem o nosso registrador lá e um determinado bit desse registrador ele será setado. Isso vai servir para avisar depois, para passar os dados lá para frente, para que a CPU saiba que essa interrupção foi habilitada. Isso vai ser esclarecido melhor na programação, vocês vão ver, então não precisa se preocupar com isso agora. É mais ou menos só para entender os conceitos aqui. Então nessa figura vocês podem ver mais claro que o fluxo da interrupção, onde nós temos a fonte da interrupção, nosso periférico que a gente vai utilizar, tá? Aí você tem essa flag da interrupção, né, o bit que vai ser setado aqui. Depois nós temos o bit individual da interrupção, né, que vai também ajudar a informar lá
para a nossa CPU qual a interrupção que está sendo acionada. E por fim, nós temos uma interrupção que se chama interrupção global. Tá? E aí sim vocês podem ver que se essa interrupção global ela nem estiver ativada, né, esses outros periféricos, não adianta ativar esses outros interferes se não ativar a nossa interrupção global. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de comando, né, que você pode utilizar na driverlib, que é aqui para habilitar as interrupções globais, tá, através desses comandos. Aqui você tem exemplos de como que você habilita a interrupção, né, ou desabilita também, né? Também depende do seu periférico, por exemplo, aqui tem GPIO, aqui tem time e assim por diante. E aqui você tem a questão dos comandos referentes à flag que vai ser acionado. Tá? Nessa figura aqui, esse NMI é também chamado de Non-Maskable Interrupt. Tá? É um tipo de interrupção que o MSP430 tem, que ele não passa pela interrupção global. Vejam aqui pela figura, tá? Esse tipo de interrupção, geralmente feito o design lá no MSP430 para que esteja relacionado a eventos mais críticos, tá? Tanto é por isso que não tem essa questão de ser habilitado pela interrupção global. Num terceiro momento, nós temos então o processamento em si da interrupção, né? E aqui você tem alguns passos, isso aqui tem no datasheet, né? Mas a execução lógica da entrada da interrupção basicamente é essa, né? Primeiro, qualquer instrução que esteja sendo executada será finalizada. O valor do program counter, né, que aponta para a próxima instrução, é salvo na nossa pilha. Depois, o valor do SR é salvo também na pilha. A interrupção com maior prioridade é selecionada. Eu vou falar depois no outro slide sobre a questão das prioridades. Uma requisição da interrupção reseta flag. Tá? Depois, um registrador SR tem os seus bits zerados. Tá? Isso porque ele retira o microcontrolador de qualquer low power mode em que eles venham a estar. E o conteúdo do vetor de interrupção, quem fez a solicitação, é carregado no program counter, que passará a executar o programa, né, a partir do que a nossa interrupção venha a ter. E num quarto momento, a nossa ISR, né, que é a nossa rotina, né, da interrupção. Então, basicamente aqui é que nós vamos fazer o tratamento da nossa interrupção, né? O que nós iremos fazer? É aqui que nós vamos escrever o nosso código do que a gente vai querer quando ocorrer essa interrupção. Então aqui mostra ainda também a execução lógica do retorno dessa interrupção, né? Depois que ocorre essa interrupção e ela retorna agora para o nosso programa, o que acontece? O registrador é restaurado na pilha com os valores ajustados e o valor do nosso program counter é restaurado da pilha. Portanto, a execução ela vai continuar da onde ela tinha parado. Aqui essas figuras só mostram o que foi dito na parte da execução lógica da entrada da interrupção, né? E aqui depois quando retorna da interrupção. Então ele faz todo esse processo lá internamente quando ocorre a interrupção. Ainda sobre interrupções, nós temos as questões das prioridades e dos vetores. Essa tabela aqui, eu tirei uma parte, isso aqui tem no datasheet, se você conferir lá nas interrupções, você vai ver que o primeiro que está nessa tabela aqui, ó, vocês podem ver, ó, priority, a maior prioridade é referente à parte de reset. Esse tipo de interrupção ela tem a maior prioridade perante aos outros. Então, significa, entre outras coisas, que se ocorresse dois tipos de interrupção simultaneamente, a CPU ela vai processar primeiro aquela de maior prioridade. Se correr, por exemplo, uma aqui, essas duas, por exemplo, aqui, vamos ver essa aqui e essa aqui, vai executar primeiro a que tem maior prioridade. Bom, com relação ainda a códigos das interrupções, tá?
nós temos duas questões aí relacionadas às nossas ISRs. Nós temos as dedicadas, por exemplo aqui o CCI-IFG0. Esse aqui é uma flag de interrupção referente ao timer. Então, o que acontece? Vocês vão ver uma figura depois, vai esclarecer melhor. Mas o que acontece basicamente nesse tipo de interrupção? Nós vamos configurar o endereço do vetor, tá? Através dessa função aqui, que a gente vai ver, pragma vector, e o nome do vetor aqui. Depois nós vamos ter a nossa função da interrupção, que será chamada. E dentro dessa função, então, nós vamos ter o tratamento da interrupção. O que a gente vai fazer, né? O que a gente quer que faça. Já na ISR agrupada, um exemplo dela é a GPIO. Os 3 passos é a mesma coisa, tá? Configurar o endereço, função da interrupção, tratamento da interrupção. Mas é necessário também mais um passo, que é a questão de determinar qual que é a fonte específica, tá? Isso você vai também fazer através da programação em si, né? Então aqui, nessa figura, esclarece melhor essa questão. Vejam que nesse primeiro exemplo aqui do timer, ele tem uma flag de interrupção independente. Ó, vejam essa aqui, ó. Ela não depende dos outros bits. Já esses bits aqui, vejam que eles estão agrupados, ok? Da mesma forma, a nossa GPIO, ela não é do tipo uma SR dedicada, é uma SR do tipo agrupada. Então ela passa por um bloco lógico, que depois chega lá ao nosso multiplexador, e aí sim passa para a nossa CPU, depois de ser habilitada a interrupção global. Tá? Então é isso que esclarece a questão de uma flag de interrupção dedicada ou agrupada. Ok? O Watchdog Timer também tem uma interrupção de flag independente também, da mesma forma que essa aqui. E aqui eu tenho um exemplo de uma SR, de uma rotina de interrupção do tipo agrupada, né? Então vocês vejam que aqui eu tenho a minha anotação identificando qual o endereçamento do nosso vetor. No nosso caso, como é GPIO, ele entende lá, ele está endereçado lá como port 1 vector, né? Aí você tem a função interrupt, aquela que eu citei anteriormente, você define um nome para ela, ela não retorna nada. E nesse caso aqui, vejam que temos um tratamento maior, tá? Por causa que, como foi dito antes, né, a questão da interrupção agrupada, você tem que determinar a questão da fonte de interrupção. Como que é feito aqui nesse caso aqui, ó? Nesse caso ele usa um switch, um comando switch que troca, que pode fazer a leitura de várias condições, né? Você tem essa função even range. Essa função aqui basicamente ela delimita a área de pesquisa, né? A área de atuação, vamos dizer assim, para qual? Para esse registrador aqui, P1IV, e esse registrador está atrelado ao nosso port, ok? Até um determinado número, que no caso aqui foi 10 em hexadecimal, que é o endereçamento que está dentro dos nossos pinos desse port, tá? E aí para cada pino aqui, ó, vocês podem ver que nesse exemplo aqui foi definido não fazer nada, aqui um break, né, para esses aqui, e para esse aqui, no pino 2, aí sim tem o seu tratamento, né, o que você quer que você faça com interrupção, que é, nesse exemplo aqui, a troca do estado do LED. E por default ainda, geralmente é recomendado que você coloque essa anotação aqui, never execute, que é para, caso não ocorra nenhuma das, não executar. São esses comandos aqui, ó, são apenas comandos de otimização de código, né? Então, habilitando as interrupções. Aqui temos um exemplo, tá? Como que a gente vai fazer, basicamente na prática. Então, primeira coisa, nós podemos setar um pino como entrada,
habilitando esse pino como entrada e o resistor de pull-up. Depois nós vamos fazer através desse comando aqui, interrupt edge select, a configuração da borda de transição, né? De low para high, high para low, enfim, como você quer, o parâmetro que você quer passar. Você vai em seguida, através desse comando aqui, habilita a interrupção, comando bem lógico de entender, e, por fim, habilita a interrupção global, através deste comando aqui. A interrupção global é recomendado que você coloque no fim do seu main e antes do seu while infinito. Essa é uma recomendação que se tem na programação. Esse é um exemplo utilizando um botão, né, uma interrupção externa. Ou seja, quando eu pressionar o botão vai fazer uma determinada coisa que eu irei definir lá dentro do meu bloco ISR. Tá? E por fim aqui, só para comentar, a Texas também ela recomenda que você faça um tratamento das interrupções não utilizadas. Okay? Como que você pode fazer isso? Você pode fazer através de um arquivo, você define um arquivo como padrão, tá? Coloca todos os vetores que tem naquele microcontrolador e daí você vai colocar uma função lá que vai dizer que vai dizer a CPU que não serão utilizadas, né? E aí você pode só comentar aquele determinado vetor que você for vir a utilizar. Bom, essa aqui é a apresentação da questão das interrupções, os conceitos, mais ou menos as funções que você utiliza para configurar as interrupções. E agora, efetivamente, a gente vai passar para a aula prática. Vamos fazer alguns exemplos, né, baseado nisso que a gente falou. E aí vocês vão entender melhor como que funciona essas interrupções, né, como que altera lá os bits dos registradores, né, a gente pode ver naquela janelinha lá do CCS. E aí vai ficar tudo mais claro de como que se dá essa programação, tá? Então, aguardo você no próximo vídeo.